Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos à segunda parte da nossa aula de didática. Vou trabalhar com vocês agora o conceito de metodologia ativa. O conceito de metodologia ativa, ele atualmente está sendo muito utilizado. O que significa essa metodologia ativa? Metodologia ativa significa novos meios de transmitir o conhecimento. A gente vai sair daquela visão onde que eu tenho o professor detetor do conhecimento e o aluno apenas aquele ser passivo que vai receber o conhecimento, para uma forma de ensino de interação, ou seja, o professor ele vai ser um mediador, ele vai ser o que vai mediar o conhecimento e o aluno ele vai ter uma importante função. Ele vai deixar de ser aquele agente passivo e também vai se transformar aqui em um agente ativo. O que significa isso? O aluno também vai ter uma função importante neste novo tipo de conhecimento, ou seja, há uma interação de troca de aprendizagem. A gente sai daquela visão do professor como ser que detém todo o conhecimento e o aluno como aquele ser sem luz que não detém o conhecimento, para uma visão com a aplicação da metodologia ativa como um aluno e o professor no mesmo nível. Por isso que a gente fala que é uma aprendizagem no sentido horizontal, ou seja, o professor aqui ele vai ser um mediador para o conhecimento do aluno. As metodologias ativas, elas colocam o aluno como centro do conhecimento, ou seja, eu vou pensar as minhas formas de ensino a partir do meu aluno. Nós temos aqui um exemplo de metodologia ativa, a gamificação. O que significa isso? Trabalhar o conhecimento, ou seja, o conteúdo da minha disciplina, por forma de jogos, ou seja, o aluno vai aprender brincando. Então, quando o professor coloca para vocês uma forma de aprendizagem, onde ele vai fazer um teste com vocês e vocês vão respondendo. Isso é o quê? É uma metodologia ativa que é a gamificação. Então, a gente vai sair daquele exercício de fixação, onde o aluno copia e responde, para um exercício de interação, onde o aluno ele vai aprender brincando, ok? Onde ele vai aprender com uma experiência. Outro tipo que nós temos é a questão de projetos. Então, por exemplo, quando vocês aprendem por meio de aplicativo, é um meio de metodologia ativa. Quando vocês saem daquela memorização, ou seja, do conteúdo, de transmissão desse conteúdo que o professor mandava você memorizar, e você passa para a criação de projetos, pode ser a criação de um aplicativo, a criação de uma página, de um blog, vocês estão fazendo o quê? A metodologia ativa. Lembrando que a metodologia ativa, ela parte do aluno, ok? Então, o meu foco vai ser o aluno, o meu centro. Outro conceito muito importante que vocês precisam saber são as estratégias de trabalho em grupo. Ou seja, quais são as características de um trabalho em grupo quando vocês forem fazer? Vocês do curso de enfermagem talvez não possam utilizar essas regras no ambiente escolar, porque muitos de vocês podem não escolher a docência como caminho. Porém, a enfermagem, ela só funciona por causa de um trabalho em grupo. Então, quais são as características de um trabalho em grupo? Primeiro, colaboração, ou seja, cada um precisa fazer a sua parte. Esse trabalho em grupo precisa ter regras, ou seja, cada um precisa saber qual é a sua função dentro daquele grupo. Saber ouvir, que eu acho que é um dos grandes desafios que nós temos. O que significa saber ouvir? Que você precisa ouvir o outro, saber que o outro também pode ter ideias. Você precisa ter uma participação, ou seja, eu não posso ser aquele ser que só vou esperar
receber. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ter uma organização. Por que eu preciso ter uma organização? Porque o trabalho em grupo envolve várias pessoas. E por fim, eu preciso ter um respeito à opinião alheia. Eu preciso saber que nem sempre a minha opinião ela será a correta, será a aceita. Ok? Então, lembrem dessas 6 características do trabalho em grupo, tanto no ambiente escolar como no ambiente de trabalho de vocês. Outro conceito importante que vocês precisam ter em mente quando forem trabalhar no ambiente docente é a questão da avaliação. Quando falamos em avaliação, a gente pensa ainda e a gente ainda age muito na avaliação como associada a provas. Ou seja, eu transmito conteúdo para o aluno, eu explico, eu dou aulas, fazemos exercícios, para no final que ele faça uma prova. Só que a prova não é a única forma de avaliação. Eu posso avaliar o meu aluno durante as minhas aulas, eu posso avaliar o aluno pela observação, igual no caso de vocês de enfermagem, vocês são avaliados muito pela observação, porque o seu professor ele vai avaliar como que você está lidando com o paciente pela observação. Qual que é a função da avaliação? É recolher informações para saber se o conteúdo que está sendo ministrado, ele foi aprendido por vocês, ele foi assimilado. A gente pensa muito que a avaliação é uma questão de punição, mas não é isso. A avaliação é para a gente fazer um recolhimento de informações para que eu possa saber o que precisa ou não ser modificado. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a este módulo, podem entrar em contato pelo e-mail.